Fala pessoal, esse aqui é o primeiro programa esportivo da São Gonçalo. Vai mudar aqui no YouTube. E ao meu lado, Lucas Andrade, para apresentar esse programa magnífico. Isso aí, Jota, estamos aqui. De agora em diante vamos estar juntos discutindo aí o melhor e o pior também do nosso querido futebol carioca. Então hoje nós temos Vasco, hoje temos a agenda do final de semana dos clubes carioca. Mas antes disso tudo, aqui no Mudo Jogo, temos a vinheta. Chame aí, produção! O Vasco venceu ontem o Vitória por 1-0 em São Januário, lotado pelo jogo de ida das quartas de final, com o gol de Andrés Gomes ao segundo tempo. E Lucas, o que você achou ontem do jogo? Conta um pouco pra gente aí a sua opinião. O jogo foi o que eu mais ou menos já imaginava que seria, né? O Vasco muito parelho ao Vitória, só que o detalhe foi a expulsão que mudou completamente o jogo. Então fez o Vasco jogar fechado, reativo, muito reativo nos contra-ataques, tanto que vocês podem ver que o gol saiu dessa forma, no contra-ataque, do meio de campo ele pegou a bola, carregou com espaço, o Vitória estava fazendo a pressão lá na frente, e aí ele acabou fazendo gol, um jogador que é muito conhecido pela velocidade, pela força física, e acabou que agora também, tecnicamente, arrebentou nesse gol. Exatamente. Não teve jeito pro Arcanjo pegar essa não. É como você disse, ele arrancou a bola lá do campo de defesa, recuperou uma bola, levou para a esquerda e chutou colocadinho. O Lucas Arcanjo, o goleiro do Vitória, tentou pegar com os pontinhos do dedo, mas não conseguiu. Muita raça nesse lance. Eu acho que ontem o Vasco não sobreviveu. Quando você joga com a menos, as pessoas falam, você vai sobreviver na partida. Eu acho que o Vasco criou chances para poder sair vitorioso de ontem. Teve gol anulado minutos antes, do mesmo Gomes, minutos antes. Bola na trave do Colídio. O Colídio fez um ótimo jogo, uma baita contratação do Vasco. O Colídio que veio do River Plate. O técnico mexeu bem, tirou o Spinelli, botou o PH para equilibrar um pouco defensivamente ali. Cara, eu vou te falar, ontem o Vasco jogou muito melhor do que joga com 11. O que você acha, Lucas? Parece que sim, né? Porque sofreu aquela pressão e o Colídio, inclusive, destaque para ele. Porque Craque. Parece que vai se encaixar muito bem no elenco do Vasco, tem muito a agregar e a gente com certeza... torcedor pode ficar tranquilo que tem muita coisa boa para ver dele ainda. E ele ajudando na construção, não é aquele atacante que fica paradão lá na frente, só esperando a bola chegar. Ele volta, constrói. Tanto que um dos contra-ataques do Vasco foi ele que puxou, exatamente, que quase foi gol também no meio do jogo, mas o desenho do jogo foi esse. O Vitória tentando esgoelar o Vasco, mas... o Vasco saindo pelas pontas e aproveitando os contra-ataques e foi recompensado com essa jogada. Com um golaço. E eu vou te falar, o Vitória ficou no lucro, porque o Vasco criou muito mais chances perigosas. Tudo bem, Léo Jardim fez 6 defesas na partida difíceis ali, entendeu? Exatamente, muito bem lembrado. Léo Jardim, um dos destaques do jogo, mas o Vasco estava com a menos. Mas o Vasco poderia ampliar a partida. Eu acho que, na minha opinião, era mais fácil o Vasco sair de ontem com 2-0 no agregado do que você sair com um placar simples de 1-0 ou sofrer algum empate ou, consequentemente, uma derrota para o Vitória. Então eu acho que o Vasco está levando uma boa vantagem para o jogo de volta, lá dia 2 de setembro, no Barradão. Vamos lembrar que o Vitória tirou o Flamengo e o Atlético Paranaense, revertendo decisões desfavoráveis no jogo de ida, então é bom o Vasco abrir o olho. Mas falando de ontem, o Vasco jogou muito bem, soube se defender, soube atacar, soube fazer as substituições certas. Então, na minha opinião, ontem o Vasco está de parabéns e é isso. Se continuar jogando assim, com um a menos, tô brincando, mas se continuar jogando assim como jogou ontem com raça, é capaz também de se recuperar no Brasileirão, não só como na Copa do Brasil, para poder avançar de fase. E um detalhe importante é que com certeza lá no Barradão o Vasco não vai cometer o mesmo erro que o Flamengo, que é subestimar o time do Vitória, né? Flamengo tem que entrar com atenção, porque o Vitória não tá de brincadeira. Essa temporada já está muito melhor do que a temporada anterior. Na temporada anterior o Vitória quase foi rebaixado, inclusive, ficou ali já sofrendo, mas hoje já está respirando um pouco melhor, avançando nas competições. Exatamente. Então, se o Vasco conseguir passar do Vitória, com essa surpresa dessa expulsão e ainda assim levando a vantagem em casa,
vai ser uma virada de chave, uma oportunidade de virada de chave para o time do Vasco, inclusive se recuperar no Brasileirão. É isso. Então, o Vasco jogou 70 minutos do jogo de ontem com um a menos. O Cauã Barros foi expulso aos 19 do primeiro tempo em um lance bem polêmico que o VAR teve que ser chamado. Como podemos ver no lance, o Cauã Barros perdeu a bola e acabou chutando em cima do Renato Kaiser, entendeu? E a polêmica é que a bola bateu também na mão do Renato Kaiser, entendeu? Aí gerou essa polêmica. Bateu na mão dele, então é falta pro Vasco. O juiz acabou interpretando que quando voltou, bateu na mão do Cauã, como a gente tá vendo aí no lance. Acabou que, originalmente, é um lance de perigo, acabou expulsando o Cauã. E, na minha opinião, foi uma expulsão corretíssima, entendeu? Na sua, Lucas. Eu acho que foi correto, mas tem que... Interpretativo, né? É interpretativo, mas também a gente tem que entender que foi um azar, né? Muito grande do Cauã, porque ali foi um reflexo, obviamente, é aquilo que a gente estava conversando antes aqui, sem querer também infração, né? E o árbitro foi chamado no VAR, teve como não expulsar, porque foi um reflexo dele, porque ele viu ali que ele era o último homem, a bola estava passando, o atacante ia sair em direção ao gol, e ele levantou o bracinho e ali, meu irmão, não tinha o que fazer. E a gente estava discutindo aqui, cara, eu estava vendo aqui agora há pouco, que a bola bateu no braço do Renato Kaiser. Não sei se você chegou a ver isso. Bateu no braço. Estava mais colado. A arbitragem considerou isso. Foi um lance normal, entendeu? E já do Cauã já foi bem aberto o braço dele. Exatamente. Tá bem colado. O Cauã tem aquele movimento que indica a infração, né? Exatamente. Então, devido a isso, muito provavelmente pesou pela escolha da expulsão, né? E na sua opinião, a expulsão foi certa ou errada? Comenta aí. Eu acho que foi correta, foi justa. Esse lance, apesar de que a torcida, obviamente, né? O torcedor ficou na banda. Muito. No final do primeiro tempo, teve um início ali de confusão na normal. saída. Normal. São Januário sempre tem essa confusão na hora de sair do gramado para ir pro túnel. Incrível. Teve a cantoria lá da mãe do árbitro. As homenagens típicas que eles adoram. Compreensível, né? O torcedor, obviamente, fica na mão, principalmente num lance polêmico como esse, ele tá ali na arquibancada, não vê direito, só um bate-rebate, e de repente o jogador tá expulso. Mas foi justo assim, então... Mas já superou, né? O Vasco conseguiu ainda assim fazer um bom jogo e agora é pensar no jogo lá, no Barradão. Perfeito. Então, para fechar essa parte de Vasco, opinião, Vasco jogou bem, sucinto, soube se defender, soube atacar, e agora o jogo de volta é aquilo. Não deixar a vantagem ficar embaixo do braço buscando um empate ou alguma coisa, jogar da mesma maneira para poder se classificar e avançar de fase, porque querendo ou não, são 9 milhãozinhos na conta que vão fazer muita diferença para o Vasco, não é não, Lucas? Exatamente, com certeza, não só para o Vasco, mas também o Vitória, né? Também está de olho nisso aí, ambos os times precisam desse valor, mais do que nunca, e uma boa forma de ganhar esse valor é você ir avançando nas fases da Copa do Brasil. Exatamente. Na Sul-Americana, no caso do Vasco, que aí teve um bom resultado aí diante do Olímpia. Então essas recompensas dão uma sobrevida para o time com certeza. Exatamente. Uma vez que no Brasileirão já não está, né, na melhor das posições. Perfeito. E falando de Brasileirão, final de semana tem rodada. Como podemos ver, o Vasco vai pegar o Cruzeiro em São Januário. O Atlético Paranaense vai receber o Fluminense em casa. E o Flamengo, no domingo, vai enfrentar o Botafogo. E a gente vai falar um pouco sobre os destaques desse final de semana. Lucas, deixa você com o Vasco e Cruzeiro aí. Cara, o que você acha aí? Então, o Vasco veio dessa superação. Só antes de tudo, vamos puxar a tabela para a gente poder falar um pouco do parâmetro aí, ó, fazer um parâmetro aí da tabela do Brasileirão aí, ó. Puxou a tabela, Vasco e Cruzeiro, o Vasco que está em 18º e o Cruzeiro está em 5º. Vai lá, Lucas. 5º, é verdade. Então eu acredito que o Vasco vai vir animado, vai vir motivado, porém vai esbarrar com um Cruzeiro forte. Um Cruzeiro que no Brasileirão venceu o Flamengo. Exatamente. Tudo bem que foi eliminado na Libertadores, mas fez, inclusive, mesmo eliminado, fez um bom jogo contra o Flamengo. Fez. Então o Vasco ele vai sofrer contra o Cruzeiro, mas é aquela história. É a oportunidade de virar a chave no Brasileirão. Tentar trazer essa vitória do jeito que foi, com a superação que foi,
um fôlego, uma motivação para poder fazer um bom jogo contra o Cruzeiro dentro de casa. Dentro de casa. Entendeu? Exatamente. Colocar o fator São Januário a favor do Vasco dentro de casa, que é o mais precioso para um time que está lá embaixo, como o Vasco está em 19º. Uma vitória ali já bota o Vasco lá em cima de novo, saindo um pouco da zona. Então, é isso. Se o Vasco ganhar, vamos lá, o Vasco está com 22 pontos. 22 pontos estão muito colados. O último ali é o Internacional. O Internacional tem 25, não é? Isso, 25. O primeiro time fora da zona de Então, com 3 pontos ali, né, Lucas? O Vasco já consegue dar um respiro. Justamente isso que eu imagino para o time do Vasco. Se o Vasco consegue emplacar uma boa sequência de resultados, 3 vitórias que seja, já vai conseguir um respiro grande no Campeonato Brasileiro. E se avançar de fase nas Copas, então, vai ser uma temporada promissora para o time do Vasco. Exatamente. Com toda certeza. Como você falou, tem que mudar a chave, tem que virar a chave, porque o Vasco no Brasileirão é um time, são 23 jogos com apenas 5 vitórias. Mas na Copa do Brasil o time está invicto, o time não perdeu ainda. Então, eu acho que o que falta para o Vasco ter essa motivação da Copa no Brasileirão? O que você acha que falta? Olha, eu acho que é uma questão de estrutura, uma questão de gordura, né? A gente vê times como o Flamengo e o Palmeiras, agora o Cruzeiro também. O Cruzeiro começou péssimo o campeonato. Perdeu 5 ou alguma coisa parecida seguidas, não conseguia pontuar e agora já está em quinto. Está lá em quinto. Então é uma questão de estrutura, elenco. Tem que ter alguns jogadores reservas que consigam manter o nível da equipe, porque você fazer frente em várias competições, uma hora o fôlego acaba e aí alguma competição acaba deslizando. Que foi inclusive o caso do Flamengo, né? E não era para acontecer na teoria, uma vez que tem um time de reserva cheio de estrela também, cheio de jogador com técnica e tudo mais, e não conseguiu se manter vivo na Copa do Brasil. Exatamente. E o próximo jogo, a próxima agenda aí é Fluminense e Atlético Paranaense no domingo, não é isso, Lucas? Domingo, 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. O jogo, vou te falar, é um jogo lá na Arena da Baixada. É um jogo complicado pro Fluminense, jogando no sintético ali, né? O Fluminense, que eu acho que também tá oscilando um pouco, vou pedir pro Lucas mostrar pra gente a tabela do Brasileirão, para mostrar onde o Fluminense está com 41 pontos ali em quarto, e o Atlético Paranaense coladinho em terceiro. Então, é aquele jogo ali, né? Podemos dizer assim, né? Jogo de 6 pontos. Entendeu? Se o Fluminense, Libertadores. Se o Fluminense ganhar ali, empata com o mesmo número de pontos do Atlético Paranaense e se aproxima da liderança ali, da vice-liderança. O Palmeiras está um pouco isolado, mas se aproxima um pouco do Flamengo, se o Flamengo também tropeçar na rodada. Então, é um jogo muito importante para o Fluminense dentro de casa. E a próxima agenda é Flamengo e Botafogo clássico no domingo, 4 horas da tarde. Aquele jogo gostosinho de assistir. Flamengo que tem que se recuperar bastante aí, né? Perdeu agora na última rodada. O Botafogo também que vem fazendo um campeonato bem fraco. O Botafogo tá em 11º na tabela, Lucas. Deixa eu jogar a tabela aqui pra gente dar uma 11º, mostra pra rapaziada aí. A última vaga dali da Sul-Americana. Da Sul-Americana, o Botafogo vem fazendo uma temporada muito fraca, baixo, entendeu? Muito baixo. De acordo lá com o presidente, estão com um problema lá desse tamanho. Exatamente. Ele que tem dívida, ele tem uma voz igual do Peter Parker, Peter né? Parker lá, incrível, o presidente né? do Botafogo. Estão com um problema grande. E realmente o problema do Botafogo é muito grande. Tá numa tem queda livre, tá jogando mal, tá perdendo pontos que não era para perder, não costumaria perder pontos assim, em casa, em jogos fáceis, né? Fáceis. Tá acabando entregando pontos importantes nessa corrida aí, arriscado a ficar fora da zona de classificação de Copa, que acaba ficando fora das premiações. Então o ano seguinte do Botafogo pode ser ainda pior do que esse ano. Botafogo que foi eliminado da Sul-Americana, né? Perdeu aí pro Cienciano, tomou uma goleada no primeiro jogo. No jogo de volta fez 1-0 bem fraquinho. Aquele vexame terrível. E na última rodada perdeu para o Atlético Paranaense em casa, jogando no Newton Santos. Então a fase do Botafogo não é fácil. Não é fácil. O Flamengo também que vem oscilando bastante. Flamengo, eliminou o Cruzeiro na Libertadores. E chegou no Brasileiro, tomou uma virada no finalzinho. Exatamente. O time do Flamengo oscila muito, às vezes o Flamengo tá lá, só depende dele, quando vai ver, perdeu de novo. O Flamengo não pode depender dele. Se chegar numa rodada que o Flamengo dependa dele para ser alguma coisa, líder, o Flamengo não pode estar com a vantagem embaixo do braço, porque parece que os jogadores eles ficam mole.
Exatamente. Entendeu? Os jogadores parece que eles pegam a vantagem, qualquer vantagem que eles tiverem, eles botam aqui, ó, o jogo já tá ganho, nós vamos vencer, ih, tá fácil. É igual aquela frase do Thiago Neves, que ele falou do Zezé, se perder pro CSA, tá de sacanagem. Pô, pelo amor de Deus, né? É brincadeira, né? O Flamengo naquele jogo com o Cruzeiro começou muito bem. Fez 1-0. Um futebol fenomenal, incrível, e só elogios por parte dos narradores e tudo mais. Mas depois, no segundo tempo, cadê? O time perdeu o rendimento completamente. E aí tá o diferencial do time do Cruzeiro, que o Vasco precisa ficar atento. É um time consistente do início ao fim. Então você pode esperar que o Cruzeiro vai implementar um ritmo homogêneo de pressão do início ao fim, que se o Vasco der uma deslizada, vai cair. Exatamente. E mais voltando aqui no assunto do Flamengo e Botafogo, o Flamengo, para mim, na minha opinião, vai vencer a partida contra o Botafogo. E o seu palpite, Lucas, pro jogo de Flamengo e Botafogo, 4 horas? Eu acredito que o Flamengo vence o Botafogo igual você, só que não por seus méritos, mas mais pelo desmérito do Botafogo, pela atual condição frágil do Botafogo. Porque o Flamengo também lá não tá essas coisas não, tem que ligar o alerta aí pro campeonato. É isso. Na minha opinião, 1-0 Flamengo. Aí complica, hein? Palpite para segunda-feira. Segunda-feira a gente volta aqui. Eu acredito que um 2-1, o Flamengo ainda toma um golzinho, sim. O Flamengo defensivamente esse ano tá muito diferente do ano passado, realmente. 2-1 Flamengo. Atlético Paranaense e Fluminense. Na minha opinião, eu acho que o Atlético Paranaense vence por 2-0 o Fluminense dentro de casa. Eu também acredito na vitória do Atlético Paranaense, mas eu coloco aí 1-0 para cima do Fluminense. 1-0. E Vasco e Cruzeiro, na minha opinião, jogo difícil. Jogo difícil. Vasco vindo de 3 competições aí, ó. O time pode estar meio desgastado. Na minha opinião, eu acho que o Vasco ele empata. Não vou dizer que perde, mas vai ter um empatezinho de 1-1 contra o Cruzeiro. E pra você? Eu acredito na vitória do Vasco. Que isso? Acredito na vitória do Vasco. Que isso? Acredito porque tem o fator aí do último jogo. Eles estão na vibe. Você acha que o time não tá muito cansado, não? Não, acredito que eles precisam desse jogo. Realmente. Eles precisam desse jogo. O Vasco tem que entender que ele precisa de jogar o Campeonato Brasileiro. Eles não querem ser rebaixados. Exatamente. Tá ali na penúltima posição. Então, estão precisando desse jogo tanto quanto a vitória contra o Vitória lá no Barradão. Exatamente. Então, tem importância igual. Eu acredito na vitória com 1-0. Vai ser um resultado apertadinho, né? Apertado, isso aí. É isso. Gente, muito obrigado por nos assistir no YouTube. Não deixe de se inscrever no canal, porque é muito importante para o nosso crescimento. E esse foi esse foi o primeiro. Nossa estreia 01 piloto. Muda o jogo, espero que tenham gostado. Na minha apresentação de Jonathan Veras com Lucas Andrade. Satisfação, galera. Até breve. Até a próxima. Valeu.